Ela perdeu tudo por fazer o que era certo, mas em apenas 6 minutos o destino deu uma reviravolta que ninguém poderia imaginar. Raquel trabalhava há 2 anos como garçonete no restaurante Sabor em Tradição, um dos mais movimentados da cidade. Apesar de seu sorriso constante e da atenção com que servia os clientes, sua rotina era marcada por um ambiente opressor. O gerente, Cláudio, era conhecido por seu comportamento rígido e mesquinho, sempre pronto para criticar e impor sua autoridade. Numa tarde especialmente agitada, Raquel notou um menino franzino e descalço, parado próximo à entrada do restaurante. Gabriel, como ela descobriria mais tarde, olhava para os pratos nas mesas com os olhos cheios de fome, mas não ousava se aproximar. Com o coração apertado, Raquel decidiu agir. Ignorando as regras de Cláudio, ela foi até a cozinha e preparou um prato de comida. Ao entregá-lo ao menino, ela disse: "Aqui, come devagar, tá bom?" O menino começou a comer imediatamente, suas mãos trêmulas segurando os talheres. Raquel sentiu uma mistura de alívio e tristeza ao vê-lo tão necessitado. Mas, antes que pudesse voltar ao trabalho, uma voz fria cortou o momento. "Raquel, o que você pensa que está fazendo?" Era Cláudio, de braços cruzados e expressão de desaprovação. Ele havia visto tudo, e a atmosfera do restaurante parecia congelar. Cláudio cruzou o salão com passos firmes e a fúria estampada no rosto. Seu olhar frio varreu o restaurante, silenciando o burburinho dos clientes. Quando parou diante de Raquel, sua voz cortou o ambiente como uma lâmina. "Raquel, o que é isso? Quem você pensa que é para dar comida de graça?" Ela sentiu o rosto queimar, de vergonha. Sabia que a situação poderia sair do controle, mas também sabia que não poderia ficar calada. Ainda assim, respirou fundo antes de responder, tentando manter o tom calmo. "Cláudio, ele é só uma criança. Ele estava com fome parado na porta." Eu não podia ignorar. Cláudio soltou uma risada sarcástica que ecoou pelo salão, chamando ainda mais atenção. Alguns clientes mais próximos pararam de comer, curiosos pela cena que se desenrolava. "Você acha que este restaurante é uma instituição de caridade?" Ele retrucou com deboche. "Aqui não tem nada de graça, Raquel. Cada grão de arroz é pago por quem entra aqui com dinheiro no bolso." Raquel tentou argumentar. "Cláudio, às vezes, um pequeno gesto pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Ele estava faminto. É só um prato de comida." "Não me interessa!" Cláudio a interrompeu, erguendo a voz. "Você está aqui para trabalhar, não para bancar." A salvadora. "E que sirva de lição. Não vou tolerar funcionários que acham que podem fazer o que quiserem." Raquel sentiu as lágrimas se formarem, mas não podia dar o gosto a ele de vê-la chorar. Ela ergueu o queixo, decidida a não recuar. "Cláudio, eu não fiz isso para desafiar você ou as regras do restaurante. Fiz isso porque era o certo. Eu não poderia virar as costas para uma criança que claramente precisava de ajuda." Cláudio estreitou os olhos, a raiva evidente no rosto. Ele sabia que as palavras de Raquel eram verdadeiras, mas sua arrogância não o deixava ceder. Virou-se para os clientes que observavam e soltou: "E vocês? Acham justo? Acham que alguém pode dar no que não é dela?" O silêncio foi desconfortável. Algumas pessoas desviaram os olhos, outras pareciam desconcertadas, mas ninguém respondeu. Ele voltou-se para Raquel com um sorriso de vitória e disse, em um tom gélido: "Muito bem. Se você gosta tanto de ajudar, vá fazer isso fora daqui. Está demitida." Raquel sentiu o mundo desabar sob seus pés. Por um instante ficou paralisada. Tentou falar, mas Cláudio não lhe deu tempo. "Tire o avental e saia. Agora." A humilhação era insuportável, mas Raquel não deixaria que Cláudio tirasse sua dignidade. Com as mãos trêmulas, ela retirou o avental e o colocou sobre o balcão. Antes de sair, virou-se para Gabriel, que olhava a cena assustado, e deu um sorriso consolador. "Come devagar, tá bom? Vai ficar tudo bem."
Gabriel segurava o prato como se fosse um tesouro, os olhos arregalados cheios de gratidão e tristeza. Raquel saiu do restaurante com o coração pesado e os olhos marejados. Enquanto isso, Cláudio sorria satisfeito, voltando para o salão, como se tivesse feito a coisa certa. Mas o que ele não percebeu foi que um dos clientes, Fábio, havia assistido a tudo. Ele largou os talheres e observou Cláudio, com um olhar sério, como se calculasse cada detalhe. Algo dentro dele dizia que aquela situação precisava de um fim, e ele sabia exatamente como resolver. Do lado de fora do restaurante, Raquel caminhava lentamente pela calçada. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O vento batia em seu rosto, misturando-se às lágrimas que ela não conseguia mais segurar. A humilhação que acabara de sofrer ecoava em sua mente como uma ferida aberta. Ela pensava em Gabriel, aquele menino tão magrinho e carente, e se perguntava se tinha realmente errado ao ajudá-lo. A fome estampada nos olhos dele ainda parecia mais importante do que qualquer regra imposta por Cláudio. Fiz o certo, sussurrou para si mesma, tentando acreditar em suas próprias palavras. Dentro do restaurante, Cláudio caminhava pelo salão com ares de triunfo. Ele olhava para os clientes e funcionários como quem dizia: aqui quem manda sou eu. Alguns garçons evitavam encará-lo, receosos de se tornarem o próximo alvo. Fábio, um cliente habitual que almoçava no restaurante quase todas as semanas, não tirava os olhos de Cláudio. Ele era um homem bem-sucedido, conhecido por sua discrição e bom coração, e sempre observava com atenção o que acontecia ao seu redor. Durante meses, Fábio havia percebido a maneira mesquinha como Cláudio tratava seus funcionários. Ele já tinha visto garçonetes saírem do trabalho aos prantos, e algumas até eram substituídas em poucos dias. Mas desta vez, o que presenciou foi além. A coragem e bondade de Raquel, confrontadas com tanta crueldade, mexeram com ele de uma forma diferente. Fábio deixou o guardanapo sobre a mesa e pediu a conta. Ele sabia que aquele momento era decisivo. Enquanto observava Cláudio dar ordens ríspidas aos outros funcionários, uma ideia começou a se formar em sua mente. Essa história não termina assim, pensou consigo mesmo, enquanto deixava uma gorjeta generosa na mesa e saía do restaurante. Do lado de fora, Fábio avistou Raquel sentada em um banco próximo. Ela olhava para o nada com o semblante abatido. Ele se aproximou, hesitante, mas determinado. Com licença, disse ele com um tom gentil. Você é a garçonete que trabalhava no restaurante, certo? Raquel levantou os olhos, surpresa. Sim, mas agora acho que é mais certo dizer que eu trabalhava lá. Fábio sorriu, tentando transmitir algum conforto. Eu vi tudo o que aconteceu. Foi muito injusto. Quero que saiba que admiro muito a sua coragem. Raquel não sabia o que dizer. Por um instante, aquela pequena demonstração de apoio foi como um alívio em meio à tempestade. Obrigada, respondeu ela com a voz embargada. Fábio olhou para o restaurante ao longe, com uma expressão séria. Ele sabia que algo precisava ser feito, mas não era a hora de revelar seus planos. Só saiba que, às vezes, a vida nos testa, mas tudo pode mudar quando menos esperamos. Raquel olhou para ele confusa, mas algo no tom de Fábio despertou uma fagulha de esperança. Ele se despediu com um aperto de mão firme, enquanto ela ainda tentava entender o significado de suas palavras. No fundo, Fábio sabia que não poderia simplesmente ignorar o que tinha visto. E em poucos minutos, ele já estava dando início ao plano que mudaria tudo para sempre. Poucos minutos depois de sair, Fábio voltou ao restaurante. Ele entrou com passos firmes e uma expressão que misturava determinação e calma. Os clientes que ainda estavam no salão notaram sua postura diferente, mas ninguém entendeu o motivo de sua volta repentina. Cláudio, do outro lado do salão, viu Fábio se aproximando e apressou-se para atendê-lo.
Afinal, Fábio era um cliente importante, sempre gastava bem e deixava generosas gorjetas. Fábio, algum problema? Esqueceu algo? Perguntou Cláudio com o tom falsamente amigável que ele sempre reservava para clientes que considerava valiosos. Fábio o encarou por alguns segundos antes de responder, como se pesasse cada palavra. Na verdade, Cláudio, há algo que precisa ser resolvido aqui. O gerente franziu o senho, confuso, mas manteve a postura. Claro, senhor. O que posso fazer? Por você? O salão ficou em silêncio. Alguns clientes que ainda estavam no local pararam de comer. E até os garçons se aproximaram discretamente, curiosos para entender o que estava acontecendo. Fábio tirou do bolso um cartão de visita e o colocou sobre a mesa mais próxima. Com uma calma impressionante, ele disse: Sou empresário, Cláudio. Tenho negócios em vários setores, inclusive no ramo alimentício, e hoje decidi que vou comprar este restaurante. O rosto de Cláudio se contorceu em surpresa. Por um momento ele tentou rir, achando que era uma brincadeira. O senhor quer comprar o restaurante? Gaguejou, sem acreditar. Isso mesmo, já entrei em contato com o dono. Continuou Fábio, ignorando a expressão incrédula de Cláudio. A negociação foi rápida e os documentos estão sendo finalizados neste momento. O gerente olhou ao redor, buscando apoio, mas ninguém disse nada. Os funcionários pareciam atônitos e os clientes observavam com curiosidade crescente. Espere, isso não faz sentido. Cláudio tentou argumentar, mas Fábio o interrompeu com firmeza. Faz muito sentido. Venho frequentando este lugar há meses e vi o suficiente para tomar essa decisão. Vi como você trata seus funcionários, como cria um ambiente de medo e opressão. E hoje, ao presenciar o que aconteceu com aquela garçonete, decidi que era hora de agir. Cláudio ficou vermelho, não apenas de raiva, mas de vergonha. Ele abriu a boca para responder, mas Fábio foi mais rápido. Não se preocupe, Cláudio. A partir de hoje, você não precisa mais se preocupar com a administração deste restaurante. Está dispensado. O impacto das palavras de Fábio foi imediato. Um murmúrio atravessou o salão e os garçons trocaram olhares, incrédulos e aliviados. Cláudio, por outro lado, parecia congelado no lugar. Você não pode fazer isso! Ele protestou, finalmente recuperando a voz. Isso é um absurdo! Fábio deu um passo à frente, seu tom sereno, mas inegociável. Posso e já fiz. Está fora, Cláudio. Agora sugiro que você saia antes que eu chame alguém para escoltá-lo. Sem alternativa, Cláudio agarrou seu casaco e saiu apressado, lançando olhares de fúria para todos. Fábio suspirou e olhou ao redor. Agora o restaurante estava em suas mãos, e ele sabia exatamente quem merecia uma chance de liderá-lo. Com Cláudio finalmente fora do restaurante, Fábio assumiu o controle da situação. Ele subiu em uma pequena plataforma próxima ao balcão e chamou a atenção de todos, desde os clientes até os funcionários que ainda pareciam estar digerindo o que acabara de acontecer. Atenção, por favor! Começou ele, com um sorriso tranquilo, mas firme. Como vocês já devem ter percebido, a partir de agora, este restaurante tem um novo dono. Os clientes aplaudiram discretamente, enquanto os funcionários se entreolhavam, aliviados, mas também incertos sobre o futuro. Fábio olhou para os garçons e cozinheiros, notando o cansaço em seus rostos. Ele sabia que precisava reconquistar a confiança de todos. Quero deixar algo muito claro, continuou ele. Este lugar será diferente. Será um ambiente de respeito, onde o trabalho em equipe e a dignidade de cada um serão prioridades. Os funcionários começaram a relaxar. Alguns até esboçaram sorrisos, mas ninguém estava tão surpreso quanto Raquel, que observava tudo de longe, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. Fábio desceu da plataforma e foi até ela, seu olhar caloroso e determinado. Raquel, posso falar com você um instante? Ela hesitou por um momento, mas concordou, ainda desconfiada. Claro, senhor Fábio. Ele sorriu. Por favor, só Fábio.
Fábio respirou fundo antes de continuar. Eu acompanhei o que aconteceu hoje. Na verdade, já vinha observando a forma como o Cláudio tratava os funcionários há algum tempo, mas foi o seu gesto de compaixão e a coragem que você teve para fazer em que era certo que me fizeram tomar essa decisão. Raquel olhou para ele, ainda sem saber onde aquilo iria parar. E o que isso significa? Perguntou, sua voz baixa, quase com medo de ouvir a resposta. Fábio sorriu novamente, mas dessa vez havia um brilho de determinação em seus olhos. Significa que quero que você assuma o cargo de gerente deste restaurante. Raquel arregalou os olhos, surpresa. Eu? Gerente? Sim, respondeu Fábio sem hesitar. Você tem tudo o que é necessário: bondade, ética e a capacidade de lidar com pessoas de forma humana. Isso é o que realmente importa. Raquel sentiu as lágrimas começarem a cair, mas desta vez eram de alegria. Eu não sei nem o que dizer. Obrigada. Muito obrigada, Fábio. Não precisa me agradecer, respondeu ele. Só quero que você continue sendo quem você é. Esse restaurante precisa de uma líder como você. Os funcionários começaram a aplaudir, e até os clientes se juntaram à comemoração. Pela primeira vez em muito tempo, Raquel sentiu que seu valor como pessoa e profissional havia sido reconhecido. E, enquanto o restaurante começava uma nova fase, ela sabia que aquela decisão mudaria não só sua vida, mas também a de todos que trabalhavam ali. O sabor em tradição nunca mais seria o mesmo. Sob a nova liderança de Raquel, o ambiente no restaurante passou a ser transformado, não apenas pela gestão, mas pela forma como as pessoas se sentiam respeitadas e valorizadas. Fábio, de longe, acompanhava tudo com satisfação, sabendo que havia feito a escolha certa. Raquel trabalhou incansavelmente, mas agora, com um propósito renovado. Ela tratava cada funcionário com respeito, buscava ouvir suas sugestões e dava espaço para que todos se sentissem parte de algo maior. Os clientes notaram a mudança imediata. O restaurante, que antes era um lugar de tensão e medo, agora exalava uma energia acolhedora e alegre. Enquanto isso, Cláudio, que antes pensava ser invencível, passou a ser uma sombra distante na memória de todos. Raquel nunca se vangloriou da sua vitória, mas sabia que sua decisão de agir com compaixão e coragem havia levado a um futuro bem diferente. Em uma noite tranquila, Fábio fez uma última visita ao restaurante. Ele se aproximou de Raquel, que estava organizando as mesas. Raquel, eu só queria dizer o quanto você fez a diferença aqui. Tenho certeza de que o seu futuro será brilhante, porque você tem algo que não se compra: caráter. Raquel sorriu com o coração cheio de gratidão. Obrigada, Fábio. Mas, na verdade, quem tem feito a diferença é a equipe. Sem eles, eu não seria nada. Fábio olhou para ela com um sorriso sincero. Essa humildade é uma das coisas que mais admiro em você. Não se esqueça nunca. Fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, sempre traz recompensas. E você já recebeu a sua. Raquel olhou para os funcionários ao redor, todos trabalhando juntos como uma verdadeira equipe. Ela sabia que a lição que aprendera de tudo aquilo não era apenas sobre superação pessoal, mas sobre a força da bondade, da justiça e da coragem de fazer o bem. O restaurante prosperou e se tornou um local de referência, não apenas pela comida, mas pelos valores que ele transmitia. E Raquel, agora gerente, sabia que seu maior prêmio não estava no sucesso material, mas na mudança que ela havia proporcionado na vida das pessoas ao seu redor. A justiça havia sido feita, e a vida, como sempre, tinha a incrível capacidade de recompensar quem segue o caminho da integridade. E você, o que faria se estivesse no lugar de Raquel? Até onde iria para ajudar alguém em necessidade, mesmo sabendo das consequências? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta.
Júlia morava num vilarejo no interior com seus pais e o irmão mais velho, Lucas. A vida era difícil, a família pobre, lutando para ter comida na mesa e dinheiro para sobreviver. O pai fazia bicos, consertando cercas e carregando peso na feira. A mãe vendia legumes sob o sol o dia todo, na esperança de conseguir o suficiente para o jantar. Lucas tentava trabalhar, mas ninguém o contratava por falta de experiência. Já tinham passado por situações piores, até mesmo sem ter onde morar. Foram despejados por não conseguirem pagar o aluguel e viveram nas ruas, dormindo num barracão abandonado. Quando chovia, não tinham para onde ir. Mas apesar de tudo, os pais nunca desistiram da educação. Dinheiro vem e vai, dizia o pai, mas conhecimento ninguém tira da gente. Mesmo sem comida, sapatos ou roupas decentes, os pais garantiam que Júlia e Lucas fossem à escola. Júlia era uma aluna brilhante, estudava com afinco mesmo com fome, sem deixar a pobreza impedi-la. Um dia, seu esforço foi recompensado com uma bolsa de estudos. Era a chance de mudar de vida. Deixou o vilarejo e foi para a faculdade. Depois de anos estudando, Júlia se formou. Orgulhosa de ter superado tantas dificuldades, conseguiu emprego como caixa numa pequena empresa. Não era muito, mas era um começo. Podia enviar dinheiro para casa, ajudar os pais e, quem sabe, começar uma vida nova. Pensou que as coisas seriam diferentes, que o passado havia ficado para trás, mas sua origem a perseguia. Era uma jovem mulher querendo se estabelecer e ter uma família. Sonhava com amor, marido, filhos, um lar cheio de alegria. No início, os homens demonstravam interesse, sorriam, a convidavam para sair, faziam-na se sentir especial. Mas quando perguntavam sobre sua família e ela respondia, tudo mudava. Eles se afastavam, ninguém queria se casar com uma moça que já foi sem teto, construir um futuro com alguém que não tinha nada. Doía cada vez que acontecia. Dizia a si mesma que não importava, que já havia sobrevivido a coisas piores e sobreviveria a isso também. Mas lá no fundo, a situação a abalava. Não era a única a sofrer. Lucas passava pela mesma dor, rejeitado sempre que tentava se aproximar de uma mulher. As pessoas comentavam sobre o passado deles, sobre a família não ter posses. Nenhuma mulher queria passar por dificuldades ao lado dele. Júlia via o quanto isso o destruía, e isso a machucava ainda mais. Tinham se esforçado tanto, mas nada parecia dar certo. Certa noite, a mãe de Júlia chegou em casa com um envelope pardo. O pai a seguiu, com o semblante sério. Júlia, venha cá, disse a mãe. Precisamos conversar. Júlia sentou-se à pequena mesa de madeira, enquanto o pai colocava a carta à sua frente. Olhou confusa. O pai pigarreou. Um homem rico quer se casar com você, Júlia. O coração de Júlia disparou. O quê? A mãe confirmou com a cabeça. O nome dele é Sr. Daniel, o homem mais rico do nosso vilarejo. Júlia franziu a testa. Aquele Sr. Daniel? O pai suspirou. Sim, o nome é comum, mas faz tempo que ele saiu do vilarejo e foi morar na cidade. Dizem que tem terras, fazendas e vários negócios. Júlia pegou a carta com as mãos trêmulas e começou a ler. As palavras borravam diante de seus olhos. Tenho 60 anos, sou um homem de posses. Cuidarei de sua filha e de sua família. Este casamento trará conforto e segurança a ela. Seu peito apertou. 60 anos. A voz da mãe era suave. Ele quer se casar com você, Júlia. Disse que vai cuidar de você e de nós. O silêncio tomou conta do ambiente. Júlia não sabia o que dizer. Nesse instante, bateram à porta. O pai se levantou e abriu. 2 homens estavam lá fora, carregando sacos de milho, arroz e farinha. Atrás deles, outro homem trazia uma cesta de legumes e garrafas de óleo. Quem mandou isso? Perguntou o pai, com a voz embargada. O homem mais alto sorriu. O Sr. Daniel. Disse que é só um presente. Haverá mais quando ele vier conhecer sua filha. Júlia observava a mãe levar as mãos à boca, com lágrimas nos olhos. O pai assentiu lentamente. Obrigado. Os homens colocaram a comida para dentro e saíram. Júlia olhou para os sacos, o arroz, o óleo, comida suficiente para semanas. O pai se voltou para ela. Júlia, este homem pode mudar nossas vidas. A mãe enxugou as lágrimas. Pense nisso, minha filha. Júlia sentiu o peito apertar. Seria essa sua única saída? Dias depois, Júlia estava sentada em sua cama, olhando para a chama bruxuleante da pequena lamparina ao lado. Lágrimas enchiam seus olhos, mas se recusava a chorar. Não era essa a vida que queria. Tinha apenas 23 anos, sonhos. Queria se apaixonar, casar com alguém que a fizesse feliz, construir um futuro com alegria. Agora, esses sonhos pareciam impossíveis. O Sr. Daniel tinha 60 anos, velho demais para ela. Olhou para a carta novamente, lendo as palavras repetidamente, esperando que mudassem. Mas não mudaram. A verdade permanecia. Estava sendo pedida em casamento por um homem que poderia ser seu pai. Seu peito doía. Queria dizer não, queria fugir, mas então pensou em sua família, viu a dor nos
olhos da mãe quando aqueles sacos de comida chegaram. Era a primeira vez em muito tempo que sua mãe sabia que não dormiriam com fome. Viu o cansaço no rosto do pai, como ele ficava sentado em silêncio, às vezes fraco demais para falar. E então se lembrou do laudo médico que encontrara dias atrás, limpando a casa. Estava guardado entre papéis antigos numa caixa de madeira. O abrira por curiosidade, apenas para sentir seu mundo desabar. Seu pai estava doente. O laudo dizia que ele precisava de uma cirurgia que custava mais dinheiro do que jamais tinham visto em suas vidas. Ele não havia contado a ela, nenhum deles havia contado. Não queriam que ela se preocupasse, mas agora ela sabia e não podia fingir. Pensou em Lucas, no quanto ele se esforçava, em quantas vezes fora rejeitado apenas por ser pobre. Ele também queria uma vida melhor, mas o mundo não se importava. Enxugou o rosto e respirou fundo. Se era isso que precisava para salvar sua família, se esse era o preço a pagar para seu pai viver, para sua mãe parar de se preocupar, para seu irmão ter uma chance, então ela faria. Caminhou até a pequena mesa onde seus pais estavam sentados. Os olhos esperançosos a observavam, aguardando. Engoliu em seco e sussurrou: "Se for para me sacrificar pela minha família, então eu farei." A mãe explodiu em lágrimas. O pai fechou os olhos e expirou profundamente. Estava decidido. Ela havia feito sua escolha. O dia chegou. Júlia estava sentada num pequeno banco de madeira, as mãos no colo, o coração batendo forte. O Sr. Daniel estava chegando. Sua mãe a fizera vestir seu melhor vestido, um simples azul, já usado muitas vezes, mas ainda apresentável. Seu cabelo estava bem penteado e seu rosto limpo, com apenas um toque de óleo para evitar o ressecamento da pele. Seu pai estava sentado ao lado dela, as mãos entrelaçadas, o rosto indecifrável. Lucas estava perto da porta, de braços cruzados, observando a estrada. Então eles o viram, um carro preto descendo a estrada poeirenta do vilarejo. Júlia engoliu em seco. Era real agora. O carro parou em frente à casa e a porta se abriu. Um homem desceu, o Sr. Daniel. Era velho e enrugado, como ela imaginara. Seus cabelos eram totalmente grisalhos, suas costas ligeiramente curvadas e seus passos lentos. Mas seu rosto era sereno, e quando sorriu, havia calor em seus olhos. Júlia sentiu a respiração falhar. Temia que ele fosse cruel, arrogante ou rude, mas olhando para ele, não parecia uma pessoa ruim. Ele cumprimentou seus pais primeiro, apertando a mão do pai com respeito. Depois se voltou para ela. "Então você é a Júlia", disse com a voz grave, mas gentil. Ela assentiu, sem conseguir falar. Ele riu baixinho. "Ouvi muito sobre você. Uma jovem forte e inteligente." Ela olhou para os pais, sem saber como reagir. "Venha sentar-se comigo", disse ele, apontando para um banco do lado de fora. Suas pernas estavam fracas enquanto caminhava e sentava-se ao lado dele. Podia sentir os olhos de todos sobre eles, mas por um momento concentrou-se apenas nele. Eles conversaram. Ela esperava um silêncio constrangedor, mas ele falava com sabedoria e de forma despreocupada, como se fossem amigos. Perguntou sobre sua vida, seus sonhos, sua família, e quando ela falava, ele ouvia. Não a apressava, não a menosprezava nem exigia respeito. Em vez disso, sorria e dizia: "Você é uma jovem brilhante. Admiro isso." Ela temia este encontro, mas agora, sentada ao lado dele, não sentia mais tanto medo. Sim, ele era velho, mas pelo menos era gentil e a tratava bem. E talvez, apenas talvez, não seria tão terrível quanto imaginara. Os dias passaram rapidamente. Antes que Júlia pudesse aceitar completamente o que estava acontecendo, o casamento foi arranjado. Sua mãe e algumas mulheres do vilarejo ajudaram nos preparativos. Costuraram um vestido branco simples, não luxuoso, mas bonito à sua maneira. Trançaram seus cabelos cuidadosamente e esfregaram um pouco de óleo em sua pele para fazê-la brilhar. As pessoas cochichavam, algumas com entusiasmo, outras com pena. Uma jovem se casando com um homem tão velho, ela não tinha escolha, era por sua família. Júlia as ouvia, mas permanecia em silêncio. Já havia tomado sua decisão. Na manhã do casamento, ela estava diante de um pequeno espelho, olhando para seu reflexo. Parecia uma noiva, mas não se sentia como uma. Suas mãos tremiam enquanto ajeitava o véu. Sua mãe entrou e colocou a mão gentilmente em seu ombro. "Minha filha", sussurrou, "esta é sua vida agora. Seja forte, seja uma boa esposa e lembre-se, não importa o que aconteça, você ainda é minha filha." Lágrimas encheram os olhos de Júlia. Ela assentiu. Então chegou a hora. A cerimônia foi simples, mas grandiosa à sua maneira. As pessoas se reuniram para assistir. Algumas curiosas, algumas felizes, algumas apenas ali pela comida. O Sr. Daniel estava na frente, vestindo um terno bem cortado. Seus olhos eram calorosos, seu sorriso suave. Ele era velho, sim, mas naquele momento não parecia assustador. Júlia caminhou em direção a ele, seus passos lentos, seu coração pesado. Queria correr, queria gritar, mas não o fez. A
cerimônia terminou. As pessoas aplaudiram e, assim, Júlia se tornou uma esposa. A viagem para a cidade foi longa e silenciosa. Júlia estava sentada ao lado do Sr. Daniel em seu carro luxuoso, olhando pela janela enquanto as estradas poeirentas do vilarejo lentamente se transformavam em ruas largas e lisas. As luzes, o barulho, as pessoas ocupadas. Era um mundo diferente. Seu coração batia forte quando o carro parou em frente a uma casa enorme. Os portões se abriram e eles entraram. A casa era grandiosa e linda, maior do que qualquer coisa que ela jamais imaginara. Tudo parecia novo, brilhante, caro. Criados correram para carregar suas malas para dentro. Esta era sua casa agora. Júlia seguiu o Sr. Daniel para dentro da casa, sentindo-se pequena e deslocada. Os cômodos eram amplos, o chão tão limpo que refletia a luz acima. Ela nunca havia vivido em tanto conforto antes, mas em vez de felicidade, tudo o que sentia era medo. O casamento parecia um sonho, mas isso era real agora. E esta noite, ela deveria compartilhar a cama com seu marido. Seu coração disparou. Ela nunca havia estado com um homem antes. O Sr. Daniel percebeu seu desconforto. Ele se voltou para ela e sorriu gentilmente. Júlia, eu sei que isso é novo para você, disse suavemente. Você não precisa ter medo. Sinta-se à vontade. Esta é sua casa agora. Ela assentiu, mas suas mãos ainda tremiam. Depois de um tempo, ela pediu licença e foi para o quarto. Era enorme, com uma cama branca e macia, um espelho dourado e cortinas que fluíam como água. Sentou-se na beira da cama, olhando para o chão, o coração batendo forte. Poucos momentos depois, o Sr. Daniel entrou. Ele se aproximou e colocou a mão quente em seu ombro. Vou tomar um banho primeiro, disse gentilmente. Você pode descansar. Ela assentiu novamente, incapaz de falar. O Sr. Daniel pegou uma toalha e entrou no banheiro. Ela ouviu a água começar a correr. Minutos se passaram, depois 1 hora, depois 2. A água continuava correndo. Por que ele estava demorando tanto? O medo de Júlia voltou. Algo estava errado. Ela olhou para a porta do banheiro, a respiração ofegante. Deveria bater? Deveria chamá-lo? Suas mãos agarraram o lençol. Algo não parecia certo. Júlia sentou-se na cama, as mãos firmemente unidas. O som da água corrente enchia o quarto. 1 hora se passou, depois 2. Ela continuava olhando para a porta do banheiro, perguntando-se por que o Sr. Daniel estava demorando tanto. Seu coração estava inquieto. Pensou em bater, mas algo a impedia. E se ele precisasse de privacidade? E se algo estivesse errado? Seu corpo parecia pesado de exaustão. O dia havia sido longo. O casamento, a viagem, a nova vida avassaladora. Seus olhos ficaram cansados. Ela se deitou lentamente, dizendo a si mesma que descansaria apenas por um momento. Mas antes que percebesse, o sono a levou. Um som repentino a acordou. Seus olhos se abriram. A porta do banheiro rangeu. Ela se sentou rapidamente, o coração disparado. O chuveiro ainda estava ligado, mas o homem que saía do banheiro não era o Sr. Daniel. Júlia congelou. Um homem jovem estava diante dela, alto, forte, bonito. Seu cabelo estava molhado, seu rosto liso e jovem, seu corpo envolto em uma toalha. A respiração de Júlia ficou presa na garganta. Ela não o conhecia. Seu corpo ficou frio de medo. Onde estava o Sr. Daniel? Quem era aquele homem? Ela gritou. Cambaleou para trás, as mãos agarrando os lençóis, o corpo todo tremendo. Quem é você? Gritou. O jovem levantou a mão lentamente como se para acalmá-la. Júlia, disse suavemente. Ela engasgou. Aquela voz. Ela conhecia aquela voz. Era a voz do Sr. Daniel. Mas como? Júlia balançou a cabeça. Tinha que ser um truque, um sonho, um pesadelo. Não, isso não é real, sussurrou com a voz embargada. O jovem se aproximou. Sou eu. O mundo inteiro de Júlia começou a girar. Ela se sentou congelada, seu corpo rígido de medo e confusão. O jovem à sua frente não se parecia em nada com o Sr. Daniel, mas sua voz era a mesma. Ela balançou a cabeça tentando entender o que estava acontecendo. Então ele se aproximou. Antes que ela pudesse se mover, ele a puxou gentilmente para seus braços. Suas mãos eram quentes, firmes, constantes. Júlia, ele sussurrou. Então ele a beijou. Seus lábios eram lentos, macios e profundos, preenchendo-a com um calor desconhecido. Seu coração disparou. Por um momento, apenas por um momento, ela esqueceu de tudo. O quarto desapareceu. O medo derreteu. Tudo o que restou foi o beijo. Mas então, a realidade voltou à tona. Não, ela o empurrou. A respiração irregular, o corpo tremendo. Cambaleou para trás, agarrando-se à beira da cama para se apoiar. Onde está meu marido? Gritou com lágrimas enchendo os olhos. O jovem suspirou. Júlia, me escute. Não, ela gritou. Eu não te conheço. Onde está meu marido? Onde está o Sr. Daniel? Ela correu em direção ao banheiro, esperando ver o velho com quem se casara, mas estava vazio. Girou, o peito subindo e descendo em pânico. O jovem se aproximou novamente. Eu sou seu marido. Júlia balançou a cabeça violentamente. Não,
Não, isso é mentira. Ela caiu de joelhos. Meu avô me disse uma vez: uma boa mulher não se encontra com dinheiro, mas com sabedoria. Eu tenho riqueza, Júlia, mais do que a maioria das pessoas pode imaginar. Mas eu não queria uma esposa que quisesse apenas meu dinheiro. Eu queria uma mulher com um coração bondoso, um espírito forte e um amor verdadeiro. Ele fez uma pausa. Eu tinha ouvido falar de você, suas lutas, sua bondade, seus sacrifícios por sua família. Eu queria ver se era real ou se você, como muitos outros, se casaria apenas por riqueza. O coração de Júlia batia forte. Tudo estava girando. Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não me importo com sua aparência, disse, com a voz trêmula. Eu só quero meu marido de volta. Ela se levantou, o corpo tremendo. Ele pode ser velho, pode ser enrugado, mas ele é gentil e eu já prometi cuidar dele. Suas mãos se fecharam em punhos. Não serei enganada pelas aparências. O jovem suspirou, seus olhos cheios de algo que Júlia não conseguia entender. Júlia, disse suavemente, você se lembra de um velho que você ajudou uma vez? Ela franziu a testa, confusa. O quê? Quando você era caixa na cidade, ele continuou. Havia um velho que foi à sua loja uma noite. Ele estava cansado, fraco e lutando para pagar por sua comida, dizendo que sua carteira havia sido roubada. Você pagou por ele e o ajudou a sentar. O coração de Júlia deu um pulo. Ela se lembrava. Era uma noite fria e chuvosa. Um velho havia entrado parecendo exausto. Ele havia contado suas moedas com as mãos trêmulas, percebendo que não tinha dinheiro suficiente. Ela havia visto a dor e o constrangimento em seus olhos. Sem pensar, pagou por sua comida. Ela até lhe trouxe chá quente e sentou-se com ele até que se sentisse melhor. Foi um pequeno ato de gentileza com o qual ela não havia pensado muito. Agora este estranho estava trazendo isso à tona. Por quê? Por que você está me dizendo isso? Sussurrou. O jovem sorriu tristemente. Aquele velho era meu avô. Júlia congelou. Ele nunca esqueceu o que você fez por ele naquele dia. Continuou. Ele me disse que havia conhecido um anjo, uma mulher com um coração puro. Ele queria saber mais sobre você. A respiração de Júlia ficou presa na garganta. Ele fez uma verificação de seus antecedentes, Júlia. Ele aprendeu sobre suas lutas, sua família e seus sacrifícios. E ele veio até mim com um pedido. Seus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Ele me pediu para me casar com você. A mente de Júlia ficou em branco. A princípio eu recusei, ele admitiu. Eu não acreditava em casamentos arranjados. Eu não queria me casar com alguém que nunca tinha conhecido, mas então ele engoliu em seco. Meu avô faleceu. O coração de Júlia se apertou. Seu último desejo antes de morrer foi que eu me casasse com você. Lágrimas encheram seus olhos. Eu queria honrar seu desejo, mas não queria ser forçado a me casar. Então eu bolei um plano. Eu me disfarcei de velho para testá-la, para ver se você era realmente tão gentil e compassiva quanto meu avô acreditava. Júlia estava atordoada e confusa. Tudo o que ela pensava que sabia foi destruído. O que eu não esperava, acrescentou, era me apaixonar por você no momento em que coloquei meus olhos em você. A respiração de Júlia engatou. Você não foi nada além de um anjo para mim, disse ele. Assim como meu avô disse. Ela sentiu seu mundo girar. De repente, tudo fazia sentido. A maneira como ele a havia escutado, a maneira como havia tratado sua família com gentileza. E então, ele disse as palavras finais que fizeram seu coração parar. O Sr. Daniel que os moradores conhecem é meu avô. Ele olhou em seus olhos atordoados e sussurrou. Meu nome também é Daniel. Júlia ficou em silêncio, sua mente girando com emoções. Tudo o que ela acreditava, tudo o que ela pensava que era real, havia mudado. O Sr. Daniel, o homem com quem ela havia concordado em se casar, nunca foi um velho. Ele a testou, a observou, se apaixonou por ela. Ela olhou para ele, o jovem e bonito homem parado à sua frente. Podia confiar nele? Seu coração batia forte quando ele de repente bateu palmas. A porta se abriu e duas pessoas entraram, maquiadores. Observem atentamente, disse ele suavemente. Ela obedeceu. Nas horas seguintes, Júlia ficou sentada, imóvel, enquanto os artistas trabalhavam em seu rosto, camada por camada, ruga por ruga. O jovem desapareceu lentamente e então, diante de seus olhos, o Sr. Daniel retornou. O mesmo rosto velho e enrugado que ela conhecera. O mesmo homem com quem jurara cuidar. Lágrimas encheram seus olhos. Ela se levantou, caminhou para a frente e tocou seu rosto. Podia sentir a maquiagem, o disfarce, mas não importava mais. Um soluço escapou
escapou de seus lábios. Ela o abraçou. Eu não me importo com sua aparência. Sua voz falhou. Jovem ou velho, eu te amo. Daniel a abraçou com força. E eu te amo, Júlia. Eles ficaram ali, abraçados. Lágrimas de alívio e felicidade fluindo livremente. Naquele momento, nada mais importava. Nem sua idade, nem sua aparência, nem como sua história começou. Apenas o amor deles. E daquele dia em diante, eles viveram felizes para sempre. E essa foi a história de Júlia e Daniel. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E aí, o que você achou da reviravolta dessa história? Conta pra gente nos comentários. Valeu por assistir e até a próxima.